olhando para fora, vamos tentar, até se você puder fazer essa fusão entre a academia e a prática, pois olhando para fora, como você falou, tem um nível maior já, vamos dizer, mais desenvolvido em questão de Factor Invest, já tem um histórico, mas você consegue dizer, por exemplo, o Factor Invest tem uma volatilidade menor do que a média dos fundos de ações, tem um retorno no longo prazo maior? Como é que a gente consegue traduzir já com o histórico que tem lá fora, né? Tem N formas de aplicar o Factor Investing, mas via de regra, abordagens como a nossa, que são as abordagens multifatoriais, né? Por que é multifatorial? Por causa disso que eu estava falando, a gente se expõe a vários fatores, né? Quais são esses fatores no nosso caso? A gente gosta de empresa de qualidade, que eu acabei de falar, empresas baratas, empresas que têm uma boa tendência de preço, né, a ação com boa tendência de preço e ações com menos volatilidade. Então, esses 4 pilares, né, valor, qualidade, a tendência de preço e a baixa volatilidade. Lá fora, essa abordagem, né, isso não fui eu que inventei da minha cabeça, na verdade a gente testou isso para o mercado brasileiro, mas isso aí já é uma abordagem absolutamente consolidada nos mercados desenvolvidos. Inclusive, esses fatores que eu acabei de falar são mesmo os fatores mais usados lá fora também. Cada um usa de um jeito, cada um aplica de uma forma diferente, usa uma métrica aqui, não usa outra, ou tem um jeito, cada um tem uma forma diferente de construir e de se expor a esses fatores, mas esses 4 fatores que eu acabei de falar são muito comuns e eles são aqueles que, via de regra, tendem a apresentar o melhor retorno ajustado pelo risco no longo prazo, né? Em determinados países, além desses 4 fatores, ainda tem um quinto fator que aqui no Brasil não é tão claro, né, a contribuição, que é o fator tamanho, que é você comprar empresas menores, né? Você compra small caps, as small caps tendem a apresentar resultado melhor, retorno melhor para a ação no longo prazo. Aqui no Brasil isso não se verifica, não é tão simples, né? Determinados tipos de small caps sim, outros tipos de small caps nem tanto. Mas o que eu estava dizendo é possível, né, e é muito comum você ver isso quando você tem uma abordagem multifatorial que combine estes 4 fatores que eu acabei de falar. De fato, eles tendem a apresentar um retorno ajustado pelo risco melhor. E o que é o retorno ajustado pelo risco? É um retorno com menos volatilidade, menos drawdowns, né, menos perdas, né, em momentos de crise, quando você tem uma queda muito forte. As carteiras construídas com esses fatores, que principalmente incluem qualidade e baixa volatilidade, elas tendem a sofrer bem menos nos momentos de crise mais aguda, né? E aí, o que você tem de consequência é que o efeito da composição de retornos acaba sendo bastante magnificado, né? Então, quando é aquela coisa, né? Uma ação que cai a 50% precisa subir 100% para voltar onde ela estava. Uma ação que tenha caído só 10% ou 15% tem que subir muito menos para voltar onde ela estava. Então, quando você consegue controlar bem o risco, né, e o Factor Investing trazendo esses fatores de alta qualidade e baixa volatilidade, te ajuda muito a controlar esse risco, você tende a apresentar um retorno melhor no longo prazo, justamente por causa né, você perde menos, acaba conseguindo recuperar mais rápido também na volta. E é bem a nossa filosofia. A nossa filosofia não necessariamente é a de obter o maior retorno possível a todo tempo, né? A gente quer o melhor retorno ajustado pelo risco, é o melhor retorno dado um certo nível de volatilidade. Maravilha. O Fabinho, quando você falou assim, quando você falou, usa o Factor Investing sistemático, né? Pegar, por exemplo, assim, o pessoal te liga, ou você acha que faz sentido fazer essa pergunta, por exemplo, Fábio, amanhã vai ter distribuição de dividendos da Vale, né? Vamos comprar Vale, não vamos comprar Vale, né? Você está posicionado em Petrobras, né? Como é que fica esse tipo de pergunta, assim, não só para a gestão, mas também para os cotistas, né? Como é que fica o dia a dia nessa seleção de ativos, né? De fato, assim, a gente aceita todas as perguntas, mas de fato não, a gente não tem histórias assim para ficar contando específicas de um papel e na verdade nem de um setor específico, porque o que a gente está realmente mirando é a melhor exposição possível às características ou fatores que tendem a apresentar melhor resultado.
Em dado momento, isso aí vem através de um setor, em dado momento vem através de outro setor. Tem momentos que um determinado papel pode contribuir e pouco tempo depois pode ser que não. E a gente, como a gente de fato está fazendo isso aí, olhando para as características de forma agregada, a gente tem uma carteira super diversificada. Não tem nenhum papel na nossa carteira que tenha mais do que 4% de peso da carteira na posição long e nenhum papel que tenha pouco mais do que 1%, nenhuma posição short com mais do que 1%. Então é super espalhada a carteira. Então, umas 40 ações para cada lado, né? Então, quando você me pergunta como é que está a tua posição, eu sei como é que está a nossa posição, né, quais são os maiores setores que a gente tem na carteira, eu sei, eu pego lá no relatório e a gente sabe. Mas não é que foi uma coisa deliberada, que eu quero estar comprado em commodities porque eu estou com uma visão construtiva para o preço do minério, ou porque eu acho que commodities agrícolas agora vão andar, ou porque eu acho que vai ter uma mega desvalorização do real e isso é bom para exportadoras. Não é uma visão a priori, né, macroeconômica ou microeconômica, e aí a gente com isso tenta refletir na carteira. Né? Não é uma consequência. A gente sabe, a gente controla a exposição setorial, a gente inclusive tem restrições, né, de peso máximo por setor, de um jeito até bem mais criativo do que simplesmente o setor, a gente faz umas outras classificações, né? Então a gente controla muito o risco para isso, mas não vamos dizer, a gestão baseada em fatores e a gestão sistemática, como é o nosso caso, de fato não tem muita história para contar, assim, do ponto de vista, o que você está achando do papel tal, da empresa tal, o que você achou do resultado. O nosso sistema achou. Nosso sistema ele foi lá, capturou o resultado e ele consegue processar isso e transformar isso numa posição. Compra ou não compra, ou fica short, né? Mas, de fato, assim, diferente do que eu até estava acostumado a fazer, né, durante muitos anos, o nosso modelo não é um modelo que vai ter uma opinião específica. A gente costuma dizer vamos restringir, vamos acabar com o risco idiosincrático, que é aquele risco específico de um papel, de uma ação, e deixa os fatores trabalharem. Né? Se a gente conseguir fazer isso, reduzindo o risco de grandes perdas, porque você está pouquíssimo concentrado, os fatores funcionam e o retorno vem. Né? Então, a abordagem baseada em fatores, do nosso jeito, né, sistemático, super diversificado, funciona desse jeito. Uhum, maravilha. Ô, Fabinho, não sei se eu queria guardar essa aqui para surpresa, né, para o final, para a gente falar um pouquinho do desempenho da cota. Mas já perguntando, vocês completaram 6 meses, já tem autorização para divulgar a cota nesse momento ou não? Já tem. A gente acabou de completar 6 meses, então os resultados têm vindo muito bons. Particularmente, como eu te falei antes, a gente é muito preocupado com o retorno ajustado pelo risco. Então, hoje, olhando para a nuvem de fundos long biased, né, que é a nossa categoria, a gente está super bem posicionado também em retorno absoluto, a gente está no primeiro quartil de retorno absoluto, mas mais importante do que isso, a gente está muito bem colocado no retorno ajustado pelo risco, né? Então, quando você pega aquela métrica, né, chama Sharpe, né, o índice de Sharpe, que é o retorno que leva em consideração a volatilidade, a gente está entre os primeiros da categoria de long bias, particularmente nos últimos 2 meses aí em que o mercado realmente deu uma cedida muito forte, a gente conseguiu segurar super bem, e isso aí a gente atribui totalmente aos fatores aos que o fundo se expõe. Então, como o fundo é muito comprado em ações de qualidade e baixa volatilidade e, consequentemente, tem um controle muito bom, né, tende a apresentar quedas menores nos momentos de crise mais aguda, então, realmente, a gente conseguiu segurar super bem. O fundo está acumulando desde o começo 8% de retorno absoluto, o que corresponde a, se for comparar contra o Ibovespa, acho que 9 pontos percentuais acima do Ibovespa nesse período curto. Né? Então, é um bom desempenho, a gente gostou, claro que a gente está super satisfeito com isso, mas mais satisfeito do que com o retorno em si, a gente está gostando de ver que o fundo está vindo rigorosamente em linha com o que era previsto. Né? O nosso modelo, a gente tem então uma modelagem super
bem elaborada, bem feita, e a gente conseguia fazer os backtests, né, as estimativas de qual que deveria ser o retorno do fundo em determinadas situações, e o fundo tem vindo absolutamente cravado em cima do previsto, né, o que é muito bom. É mais importante do que o fundo está vindo bem, essa constatação de que o que a gente estava imaginando que deveria acontecer, de fato está acontecendo, né? Então, acho que em linhas gerais é isso. Estamos satisfeitos com esses primeiros 6 meses. Maravilha. Ô, Fábio, só para deixar claro aqui, como você falou lá do primeiro quartil, né? Acho que se pudesse exemplificar, por exemplo, o que é isso, por exemplo, no sentido assim, você tem pelo menos um número de cabeça de quantos fundos tem nesse segmento aqui, só para a gente deixar claro assim, qual que é o tamanho dessa indústria? A gente, na verdade, a gente faz uma varredura no mercado usando várias fontes de dados, né? Você pega Bloomberg, Economática, Quantum, então tem um monte de fontes. Dá um trabalhinho para você selecionar, de fato, quais são os fundos que são minimamente comparáveis, né? Então a gente selecionou todos os fundos long bias, só que tem que tirar os repetidos, né, porque tem um monte de fundo que na verdade são vários veículos da mesma estratégia e tal, então acabaram sobrando mais ou menos uns 70 e poucos fundos, e aí quando eu falo quartil, é basicamente isso, você divide esse universo em 4 pedaços, né, 4 quartis, então se fossem 5 seriam quintis, né, a gente olha lá e a gente está confortavelmente posicionado dentro vamos dizer, do primeiro quartil ou do primeiro pedaço de melhor performance, né? Isso no retorno absoluto, né? Simplesmente pegando o retorno dos fundos. Quando você olha o que eu tinha falado antes, que é o tal do índice de Sharpe, que mede a performance do fundo, mas ajustada pela volatilidade, né? Então daí a gente está bem melhor, a gente está nos primeiros 10%. Né? Mas assim, Marco, a gente está super satisfeito com isso, mas óbvio, é o começo, né? Isso aqui é o começo de uma maratona, de uma ultramaratona, né? Negócio realmente de longuíssimo prazo. Então, a gente está confortável com a forma como as coisas estão vindo, a gente está com um modelo muito, muito bem desenhado, muito bem calibrado, um controle de risco que realmente é um diferencial grande da gente. A gente é muito mais preocupado assim, com controle de volatilidade, controle de perda esperada em caso de estresse. Isso é uma coisa que, quando a gente está construindo a carteira, né, essa é uma diferença grande da gente, eu acho, né? Assim, não sei analisar todas as casas do mercado, mas realmente para a gente isso é muito importante. A gente faz o controle de risco não para ficar só apontando problemas depois. Estourou o limite de não sei o quê, né? Isso aqui. Não, a gente usa realmente um módulo de otimização dentro do nosso sistema para que a carteira já seja construída de forma otimizada, né? Então, uma determinada ação que poderia entrar no fundo, pode acabar não entrando porque ela tem uma estatística de perda esperada sob estresse muito alta. Então, é um papel que está muito barato, que está com uma tendência positiva, só que ele é extremamente arriscado. Ela pode apresentar uma perda muito, muito severa no caso de uma crise. Então, é possível que ela ou não entre na carteira por causa disso, ou se entrar, entra uma posição muito menor do que seria o caso. Então, realmente, a gestão de risco para a gente é uma coisa central no processo, não é uma coisa meramente de exercício de poder de polícia. E é por isso que a gente acha que né, a gente tem condições plenas de montar um fundo sempre, a gente chama de otimizado, né? Dado determinado nível de risco, ele vai buscar sempre o melhor retorno possível, ou de outra forma, né, para determinada expectativa de retorno, você pode ter segurança de que a gente está correndo menos risco. Pra você ter uma ideia, a volatilidade, olhando para o que a gente fez de backtest, né, as simulações, o nosso fundo tende a apresentar menos de metade da volatilidade da bolsa, né? Assim nos backtests, né? Então ele apresenta uma volatilidade de mais ou menos... backtest, só para explicar direito para a audiência lá, o backtest é você voltar no tempo e ir reconstruindo a carteira usando o sistema que a gente usa hoje. Então não é um fundo de verdade, você volta no tempo e fala, começo de 2007, quais são as métricas, quais são as empresas que deveriam participar do fundo, aí constrói o fundo de mentira, né? E aí
mede a performance do fundo num determinado período, rebalanceia ele, né? No nosso caso a gente vai fazer isso a cada 15 dias, né? Então rebalanceia a cada 15 dias e vai medindo a performance do fundo. Quando a gente fez isso nas nossas simulações, o nosso fundo apresentava mais ou menos 12%, 13% de volatilidade contra 28% da Bolsa, quer dizer, muito menos volatilidade. O nosso fundo atual está vindo mais ou menos nessa toada, só que com um pouco menos de volatilidade, está uns 9,5%, 10%, e a volatilidade da Bolsa está uns 17%, também caiu a volatilidade da Bolsa. Então, mas a gente sempre vai apresentar uma volatilidade muito menor do que a da Bolsa. O fundo é construído dessa forma, né? Então a gente particularmente gosta disso, a gente quer apresentar um retorno bom, mas a gente quer sempre trabalhar num nível mais baixo de volatilidade, porque a gente entende que isso, para o cotista, é muito bom, né? A gente sempre fala, tem muitos fundos muito bons que, né, no longo prazo apresentam retornos muito bons, mas que no meio do caminho apresenta muita vol, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E a gente sabe que o cotista não necessariamente tem toda aquela resiliência. Então, quando o fundo sobe muito, ele aplica dinheiro. O fundo cai, tira o dinheiro. Daí o fundo sobe de novo, ele aplica o dinheiro. Quando você vai ver a rentabilidade que o cotista teve, ela é radicalmente diferente e muito menor do que a rentabilidade apresentada pela cota do fundo. E a gente entende que uma forma de você atenuar esse problema é apresentando menos volatilidade e menos perdas severas, né? Então você vai dando mais constância para a cota e o cotista tende a não ficar tirando e colocando dinheiro o tempo inteiro, né? Então a gente gosta desse perfil um pouco mais comportado do fundo, mesmo que o fundo fique um pouco para trás quando o mercado dá aquele rally super rápido, né? O mercado cai muito, depois ele sobe muito e aí a gente perde um pouco nessa subida muito rápida do mercado. Tudo bem, a gente aceita isso como um custo ok para correr, para poder dar para o cotista uma experiência melhor, né? Um bom retorno no longo prazo com menos dor de cabeça no curto prazo.